Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite e paz seja convosco. Estou aqui, buscando o Senhor, adorando o Senhor de todo o meu coração, colocando a casa em ordem, Antes de começar a gravar aqui, me veio a palavra no coração, me veio a revelação de Deus. Põe a casa em ordem. Lembra do que o profeta Isaías falara com o rei Ezequias? Põe a tua casa em ordem. E não sei o porquê, o motivo, antes de começar a gravar aqui, o Espírito Santo trouxe esta palavra no meu coração. Quantos de nós estamos precisando, igreja, de colocar a casa em ordem? Quantos de nós estamos necessitando de colocarmos a casa em ordem? Em nome de Jesus. Esta palavra se encontra lá em Isaías. Isaías, glória a Deus. Isaías capítulo 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, ele diz: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E eu creio que, pela situação que eu passei alguns minutos atrás, eu creio que esta palavra, ela se revela a mim. Às vezes você não está doente da carne, mas às vezes doente da alma, doente do espírito. E Deus está mandando falar para nós colocarmos a nossa vida no altar dele, nós voltarmos a adorar ele, voltar ao primeiro amor, Se nós estamos fracos na fé, buscar o Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Quantos estão se permitindo se adoecer pelo ódio, pela raiva, pela ira, pelo rancor? E mais vem Deus e fala: põe a tua casa em ordem, porque senão tu vai morrer. Você vai morrer sem salvação. Arrependa-te dos teus pecados. Sabe o que aconteceu? Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Então está na hora de nós orarmos ao Senhor, está na hora de nós buscarmos a face do Senhor. Eu quero convidar você a nós lermos o último capítulo. Agora são 22 horas e 25 minutos do primeiro dia da semana. E eu quero compartilhar o capítulo 3 e selarmos a segunda epístola universal do apóstolo Pedro. Que no nome de Jesus, que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. A vinda do Senhor. O Senhor vai voltar, igreja. É certo. Esta palavra é fiel, é verdadeira. Jesus Cristo vai voltar. Amado, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. Está acontecendo isso. Andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, e eu creio, eu tenho certeza que a volta do Senhor está próxima. Olha, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus, desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existe, pela mesma palavra, se reserva como tesouro e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Essa é a vontade do Senhor, O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, ainda que alguns acham que está demorando, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando, apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz,
e tede por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amado, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descansais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Quem quiser e desejar, receba esta palavra. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim e agora como no dia da eternidade. Amém. Está selado a nossa segunda epístola universal do apóstolo Pedro. Amanhã será o primeiro dia da primeira epístola universal do apóstolo João. Serão 5 capítulos no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarda, que Deus te proteja. Não se preocupe, eu sei que é difícil. Vai vir vontade de chorar, vai vir vontade de desanimar, desistir. Mas, por favor, em nome de Jesus, não desista. O Deus de glória, o Deus de paz, o Deus que intercede todo entendimento, Ele está te vendo. Ele não te deixa sozinho. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não desista, não pare. Deus está conosco, igreja. Ele está comigo e com você, Senhor, em nome de Jesus. Eu selo aqui este capítulo, eu selo aqui, Pai, essa segunda epístola universal do apóstolo Pedro, sabendo que o Senhor é bom, assim como diz a tua palavra aqui. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim e agora como no dia da eternidade. Amém. Pai, o Senhor diz que eu não estou só, o Senhor está comigo. Pai, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Toma a minha vida, Pai, o meu ministério, o meu chamado nas mãos do Senhor. Me protege, meu Deus, de todo laço, de todo embaraço. Pai, que eu continue, ó Deus, firme no Senhor. Me dê sabedoria, me dê entendimento, meu Pai. Cuida de mim, Senhor, dos meus sonhos e dos meus projetos. É no nome de Jesus, ó Deus, que eu entrego a amada igreja, ó Pai, nas tuas mãos. E oro, Pai, para que a tua igreja, Pai, seja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Ó Deus de maravilha, ó Deus de glória, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor. Estarei firme, ó Deus, na primeira epístola universal do apóstolo João, crendo e confiando no Senhor. Aleluia, glória a Deus, que eu esteja sempre na presença do Senhor. Pai, um é que planta, outro é que rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Eu estou lançando, ó Pai, o meu canal Vida com Propósito nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, por tudo. Eu te agradeço pela minha página no Facebook, pela minha página no Instagram, pela minha página lá no Kawaii e pelo meu canal no YouTube. Estou entregando, ó Pai, essas redes sociais. Estou entregando o Facebook, estou entregando o Kawaii, o Instagram, estou entregando o YouTube e o WhatsApp, ó Deus, nas mãos do Senhor. Que eu use, ó Deus, para o benefício do Senhor. Que eu não desonre o Senhor, ó Pai, com as minhas redes sociais. Pai, que eu não traga vergonha, Pai, para o Senhor, nem desonra para mim. Que eu use as minhas redes sociais para proclamar o ano aceitável do Senhor. Eu coloco aquele mistério, Deus, nas mãos do Senhor. Eu coloco as lutas e as provações que a tua igreja tem enfrentado nas mãos do Senhor. Meu Pai, como diz o Senhor, maior é o que está em nós do que as coisas que estão no mundo. Eu te louvo, Pai. Eu te glorifico e te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e até amanhã com a nosso capítulo 1 da primeira epístola universal do apóstolo João. Nós vamos ter 3 epístolas universal. Vamos ter a primeira e depois a segunda, glória a Deus, a segunda e a terceira epístola, né? Então vai ser na sequência, vão ser 6 dias, né? A primeira epístola tem 5 capítulos, a segunda epístola tem 1 capítulo e a terceira epístola do apóstolo João tem 1 capítulo. Então vamos ser 7 dias de muita oração, de muito mover de Deus, de muita palavra do Senhor. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. No domingo nós vamos estar encerrando a terceira epístola do apóstolo João. Que Deus te abençoe e até a próxima, até amanhã, né? No nome de Jesus. Você que está chegando aqui, compartilhe, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e assim o Senhor te abençoe. Independente de você escrever ou não, se inscreveu ou não, o Senhor está te abençoando em nome de Jesus. Amém? De qualquer forma, receba as bênçãos do Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre comigo e com você. E nós dizemos graças a Deus.